Olá a todos, meu nome é Caio e esse é meu aquário, e no vídeo de hoje estarei fazendo uma atualização sobre o desenvolvimento das plantas no meu aquário, principalmente a planta nova, a Ludwigia Mini Red. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e vamos todo mundo deixar o like no vídeo. Se ficar alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de tema, se tiver qualquer pergunta, deixe nos comentários que eu estarei dando bastante atenção aos comentários. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar desse ramo da Polysperma rosenervin, que vocês acompanharam muito nos shorts, todo o crescimento dela, né? E como vocês podem ver, ela já está dobrando, chegou até a superfície. Então, teremos que fazer a poda dela. E estou pensando se eu vou replantar ela dentro do aquário ou no aquário das mudas. Ela tá linda. Como vocês podem ver aqui por cima, né? Tá com a cor bem viva e tá começando a sair da água. Então eu estarei fazendo a poda dela e replantando. E sem muita enrolação, vamos mostrar a Ludwigia Mini Red. Como vocês podem ver, ela não está mais toda enrolada, ela se ergueu, né? E ela perdeu algumas folhas. As folhas que sofreram mais na viagem, as folhas mais velhas, isso é normal. Mas, se vocês prestarem atenção, verão que teremos brotos. Estão verdes ainda, mas temos brotos. Nesse aqui tem até um caramujo em cima. E ela está se desenvolvendo, ou seja, a planta sobreviveu. Agora, vamos ver o seguinte. Esse é o desenvolvimento dela em uma semana, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje, tem uma semana que eu plantei no aquário. Eu recebi ela e plantei. Vamos ver como ela estará daqui a mais uma semana. Nesse início, nessa fase de adaptação, é lento. E quando ela tiver galhos inteiros novos, que eu vou analisar para ver se preciso fazer alguma modificação no aquário. Se preciso ajustar a iluminação, que eu acho que não vou precisar, mas principalmente se eu preciso ajustar a fertilização. Eu estou usando hoje apenas o NPK da Basiflora, que contém ferro, mas é uma quantidade pequena de ferro. Eu acredito que a minha água já tem uma certa concentração bem leve de ferro também, porque sem fazer grandes adições, outras plantas se desenvolvem muito bem, mas plantas vermelhas precisam de mais ferro. Então, primeiro, antes de fertilizar, eu vou observar a demanda da planta. Se acontecer de ela só brotar folhas verdes, pode ser sinal que precise de ferro. Se ela estiver com uma brotação bem acelerada, bem desenvolvida, mas não tiver com a cor vermelha, pode ser sinal de falta de ferro. Então, se for isso, estarei começando a adicionar o fertilizante à base de ferro. Mas repetindo, eu vou fazer isso apenas quando a planta indicar que precisa. Por que eu vou fazer isso? Para não abrir margem para algas. Ela ainda está devagar, ela ainda está se adaptando. Ela está formando folhas novas. Então, eu vou esperar ela ter o seu metabolismo ajustado, seu crescimento, sua adaptação ser 100%, para depois fazer isso. E olha que visão linda da Hygrophila Polysperma rosenervin. Gente, aquele galho está maravilhoso. E temos outras folhas rosadas também, porque ela se manifesta essa cor com muita facilidade aqui no meu aquário. Como vocês podem ver, temos aqui folhas rosas, aqui, 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 por todo lado. Aqui também. Então significa que a água tem nutrientes para que as plantas adquiram essa cor. Por isso que eu não vou logo chegar tacando ferro aqui, porque a planta ainda está se desenvolvendo, a Ludwigia está se desenvolvendo ainda. Então, vou esperar para ver se vai precisar ou não.
Pode não parecer, mas eu fiz uma poda violenta nessa amazonense aqui. Tirei umas 10 folhas dela. E nem parece, não é? Fiz isso porque tinha muitas folhas antigas, pequenas até, e elas estavam completamente na sombra e estavam atrapalhando a circulação da água do aquário. Então, sem dó, tive que podar e ela continua brotando folhas novas. E é assim, pessoal, planta você tem que podar, tem que cuidar. E ela continua brotando muitas mudas. Como vocês podem ver, tenho aqui uma muda, aqui outra, tenho mais um pendão aqui de mudas se desenvolvendo. Então, sim, o aquário das mudas está ficando cheio. E vou mostrar a vocês. Estamos lotados de mudas. Muitas amazonenses e algumas aqui higrófilas polispermas. Tenho deixado mais espaço para as amazonenses. Então, como vocês podem ver, daqui a pouco vai faltar espaço. Tem que ver o que eu vou fazer com essas plantas. A visão lateral. Todas já enraizando. Algumas mais desenvolvidas, outras menos. Claro, as que eu colhi primeiro estão mais enraizadas. Então, faz parte. Tenho até um ramo de elódia perdido aqui, que eu deixei para ver se ele crescia mais. Porque, por incrível que pareça, apesar de no passado as elódias terem tido um boom no meu aquário, eu deixei menos espaço para elas porque elas começaram a não se desenvolver muito bem. Acredito talvez que seja por causa da temperatura, porque elas gostam de uma água mais fria e eu mantive um ambiente um pouco mais quentinho no meu aquário. Aqui está mais fresco que o aquário principal, né? Então acredito que seja por isso que ela está se desenvolvendo aqui, mas não estava se desenvolvendo tão bem lá no aquário principal. Então é isso, pessoal. É cedo para falar mais sobre a planta nova, sobre a Ludwigia, mas estamos aqui observando. Estarei atualizando vocês de cada desenvolvimento dela. Como eu falei logo no início, isso é uma experiência. Eu iniciei essa experiência sabendo que poderia não dar certo, mas, diante desses primeiros resultados, eu estou muito otimista. Se ela realmente funcionar, se tudo der bem, estarei fazendo no futuro algumas modificações no layout do meu aquário. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um muito obrigado e até a próxima!